espírito e em verdade, porque o Senhor procura esses para serem os seus adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas nós vamos continuar o nosso estudo, nosso tema geral. Desde a quarta-feira estamos considerando a Bíblia e os sinais dos tempos. Na quarta-feira nós começamos apontando para um panorama da ordem dos eventos, como tudo se dará, e conceituamos sobre a agenda de Deus para o final dos tempos. Nós começamos observando desde o início do final dos tempos, com a vinda de Jesus, e então até o julgamento do trono branco, novo céu e uma nova terra, quando o Senhor estabelecerá para aqueles que são os seus servos, e lago de fogo para aqueles que não forem achados inscritos no livro da vida. Na sexta-feira nós consideramos uma profecia simplesmente fantástica, as 70 semanas de Daniel. E eu quero usar como uma introdução somente aquele gráfico em resumo do que nós aprendemos na última sexta-feira. Nós fizemos então todos os cálculos a partir do decreto, a partir da ordem que nós tivemos de Artaxerxes até ao ungido. Nós observamos que esta profecia encontra-se no livro de Daniel, e o livro de Daniel está para o Velho Testamento, que o livro de Apocalipse está para o Novo. São dois livros de cunho profético. Em Daniel, se alguém presume que todas as profecias já foram encerradas pelo fato de estar no Antigo Testamento, engana-se, porque o livro de Daniel tem muito a apontar para frente, e sobretudo para aquela última semana que ainda não se cumpriu. Nós observamos que a palavra do Senhor veio a Daniel, e o texto diz: 70 semanas estão decretadas. Vimos como o anjo Gabriel foi específico ao determinar que essas 70 semanas foram estabelecidas sobre um povo específico. Qual povo? Israel. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. O povo de Daniel são os judeus. E então as cidades e as circunvalações seriam restauradas não em tempos fáceis, mas em tempos sobremodo angustiosos. Então, a seguida da semana, nós começamos a considerar, o texto diz 7 semanas e 62 semanas. Então, começamos a fazer os cálculos, observamos que cada semana possui 7 dias, e cada dia diz respeito a um ano. Observamos a regra de interpretação para isso, considerando textos que assim o apontam. O texto determina 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas, sendo cada semana de anos, nós teríamos então 49 anos. Foi o período que levou para a reconstrução do templo, desde o decreto para a reedificação dos muros de Jerusalém, dado por Artaxerxes a Neemias. Esse período aqui foi o tempo de restauração que o texto em Daniel diz que as circunvalações, a cidade seria restaurada, mas em tempos angustiosos. Nós dizemos que essa profecia possui um duplo aspecto. O aspecto de interpretação primária, que resume-se, limita-se a um contexto específico e então aponta para algo superior. Nós costumamos dizer que para entendermos algumas profecias das Escrituras, nós precisamos ter uma visão a partir da seguinte ótica: eu estou vendo a olho nu algo, mas quando eu coloco a luneta, tem algo que vai à frente. O fator profético nas Escrituras é sobremodo maravilhoso e algo profundo. Há profecias descritas no Antigo Testamento que de forma alguma nós atribuiríamos a ela o aspecto profético, não fosse a revelação do Novo Testamento trazer consigo a conclusão de que de fato ali encerra-se uma profecia. Um exemplo de uma profecia que eu mais admiro, no sentido de me causar espanto, porque se não fosse a explicação do Novo Testamento, não saberíamos que era uma profecia relativa à época de Jesus. E então nos limitaríamos à época do Antigo Testamento, mais especificamente, por ocasião de Deus tirando o seu povo da terra do Egito. Quando o Senhor Jesus, aos cuidados de José e Maria, retornam após a morte de Herodes, o texto diz: para que se cumprisse a profecia que estava escrita: do Egito chamei meu filho. Qualquer leitor do Antigo Testamento que identifique tal profecia, brevemente chegará à conclusão de que aqui tem-se uma designação de o Senhor chamando o seu povo do cativeiro no Egito,
daquele período de 430 anos que ficam ali, Deus está chamando o seu povo. Mas o escritor evangelista afirma que era uma profecia relativa ao Messias. Então observe que tem um cumprimento inicial para o contexto do Antigo Testamento, mas tem um cumprimento futuro que o Novo Testamento atribui a ele. Então observe que esse período aqui de reconstrução do templo, descrito em Daniel capítulo 9, verso 24 a 27, houve um cumprimento primário, mas que aquele cumprimento primário não pode encerrar todos os detalhes da profecia. Por exemplo, o templo foi destruído 2 vezes pelo menos. Houve uma restauração, mas a restauração que aponta um pouco mais na frente é uma profecia relacionada à tribulação. Então, seguindo na nossa contagem, Daniel 9:25 encerra esse período de 7 anos. O texto diz 7 semanas e 62 semanas. 62 semanas, segundo os cálculos que fizemos, não vamos repetir para ganharmos tempo. Nós chegamos a um período de anos de 434 anos. O texto faz a divisão, 7 semanas e 62 semanas. O versículo então afirma que ao término das 62 semanas, mais as 7 semanas iniciais que já passaram, o ungido seria morto. 7 semanas e 62 semanas até a morte do ungido. Então aqui nós encerramos as primeiras 69 semanas. O texto diz que 70 semanas estão decretadas. E ao término dessas 70 semanas, nós teríamos, segundo descreve o versículo, a expiação do pecado, nós teríamos o reino de justiça sendo estabelecido na sua plenitude. De fato, encerra-se pelo menos 6 atribuições que viriam quando terminasse as 70 semanas, que nós podemos sumarizar da seguinte forma: 70 semanas foram decretadas para que Deus restaurasse todas as coisas, tendo Israel como centro dessa profecia, porque a profecia diz que estão decretadas sobre o povo de Daniel, Israel sendo central, mas abrangendo todo o mundo, porque Deus ama o seu povo e voltará a tratar com ele. Em Romanos 11, verso 25, Paulo escreve dizendo: não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito a este mistério, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então nós chegamos aqui, na contagem das 70 semanas, a 69. E houve um ponto e vírgula, não um ponto final. A contagem de anos, a contagem do cronograma de Deus, teve um ponto e vírgula. E então abriu-se um parêntese com tempo indeterminado, pelo menos para nós, por conta da nossa limitação. Tal informação é pertinente a Deus. Ele sabe quanto tempo vai durar esse intervalo, esta pausa na contagem das 70 semanas. Esse intervalo se deu para que houvesse entrado a plenitude dos gentios. Quem é gentil aqui? Quem é gentil? Muito, mas tem um bocado que ainda não é, né? Gentil é todo aquele que não é judeu. Se você não tem sangue judaico, então você é gentil. Para os judeus, só existem 2 tipos de povos no mundo: judeus e não judeus, ou judeus e gentios. Essa distinção é clara, certo? Então, o que é a plenitude dos gentios? É o cumprimento daquilo que Jesus afirmou, ou aquilo que as Escrituras afirmam: eis que eu os porei em ciúme com um povo que não se chama pelo meu nome. Deus endureceu o coração de Israel. Por quê? Porque Israel rejeitou a justiça de Deus. E por rejeitar a justiça de Deus, não vivendo segundo o propósito do Senhor, correspondendo com o propósito pelo qual foram chamados, que deveria ser uma nação modelo, para que servisse então de forma de vida agradável a Deus, influenciando nações. Israel se enclausurou, se estabeleceu no seu gueto patriótico, dizendo então: somos únicos, Deus pertence a nós. E essa soberba patriótica de Israel
os fez desconsiderar o propósito pelo qual foram chamados, que deveria ser anunciar, através de uma nação modelo, a glória do Senhor. Porque não fizeram isso, sendo diversas vezes no decorrer da história rebeldes, Deus deu-lhes a justa paga. Deus estende a graça dele, para que um povo que não se chamava pelo nome dele, fosse enxertado, fosse aceito e pudesse ocupar a posição de filho. Lembre-se de João 1, verso 11, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando Jesus vem, falamos um pouco sobre isso na quarta-feira, ele dirige o seu ensinamento por parábola, e ao contrário do que alguns presumem, que o ensinamento por parábola dava-se para uma melhor compreensão dos seus ouvintes, não. O ensinamento por parábola dava-se para dificultar a linguagem para a compreensão. Quando Jesus usava o ensino por parábolas, era para que eles, ouvindo, não pudessem entender. Os discípulos perguntavam em secreto, à parte, em particular, dizendo: o que significa tal parábola? E Jesus então diz: a eles não é lhes dado conhecer, mas a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, porque esses discípulos seriam aqueles que lançariam os fundamentos da igreja, e eram então era necessário que eles compreendessem o mistério do reino, para que fosse atribuído à igreja. Jesus vem inicialmente para cumprir o propósito de Deus junto aos perdidos da casa de Israel. Eu não fui enviado senão aos perdidos da casa de Israel. Jesus veio para Israel, mas Israel rejeita Jesus. Oh, que povo mau! Os judeus matam Jesus. Você já ouviu a expressão judiar? Rapaz, não judie desse menino, está judiando o pobre do animal. Já ouviu a expressão judiar? Isso é um termo pejorativo. E isso é um preconceito contra o povo judeu. A expressão judiar vem de fazer mal, ou ganhou essa conotação, vem de fazer mal, uma atribuição ao que fizeram com Jesus. Os judeus judiaram de Jesus. Começou com o neologismo e então se estabeleceu em termos práticos, e comumente nós usamos a expressão judiar. Por que eles rejeitam Jesus? É porque são maus em si? Você lendo os evangelhos, você fica olhando, como podem rejeitar tamanho poder do Senhor? Como podem rejeitar o Cristo? Não atentarem para a grandeza da sua bondade e a sua ação por meio de suas obras, que ratificavam a sua filiação com o Pai, bem como a sua autoridade ministerial. Deus deu a ele autoridade. Como rejeitam? Rejeitam para que se cumprisse a escritura em Isaías capítulo 6. O Senhor diz: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Qual é a resposta de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. O texto continua dizendo: vai, fala a este povo. Você vai falar, mas eles não vão entender. Então, quando Jesus vai explicar a parábola do semeador, por exemplo, ele diz aos discípulos que eles não entendiam para que se cumprisse essa palavra, para que, ouvindo não entendais e vendo não percebais. Cegou-lhes os olhos e endureceu o coração, para que vendo não entendam, não percebam, e ouvindo não compreendam. Deus endureceu o coração de Israel. Por quê? Para que haja entrado a plenitude dos gentios. Deus deu uma pausa no tratamento com o seu povo desde o Antigo Testamento e estabeleceu uma nova era, a era da igreja, cujo tempo é indeterminado. Aqui nós temos os gentios. O tempo irá até um dia que será chamado de plenitude. Deus estabelece o seu projeto, o seu plano com um povo chamado igreja. A esta igreja o apóstolo Pedro atribui tais qualificativos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele então aponta para o nosso propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus estabeleceu um novo povo, não desconsiderando o antigo povo. A igreja não é Israel. Israel é um povo, a igreja é outro povo. A igreja não herdou as promessas de Israel.
elas ainda estão em voga para Israel. Por ora, Deus deu um intervalo para alcançar os gentios, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então Deus voltará a tratar com o seu povo Israel na contagem das 70 semanas, que falta apenas uma. Então observe que essa era dos gentios aqui encerra-se por ocasião do arrebatamento. Não vai pensar como meu professor de Panorama de Doutrina, nos dando aulas sobre escatologia em Panorama, professor Mark Lansborough, está nos Estados Unidos, ele era conhecido como o Santo. Alguns aqui tiveram aula com ele, tiveram aula no instituto com ele. E ele disse: Jesus está vindo para arrebentar a sua igreja. Ô pastor, não diga uma coisa dessa não. Jesus vem para arrebentar a igreja? Não. Jesus vem arrebatar a sua igreja, encerrando o período denominado de plenitude dos gentios. Então esse é o encontro do noivo com a noiva. Já mostrei essa imagem. A noiva, o vestido dela são pessoas, é a igreja, o encontro do noivo com a noiva. O texto diz que será um encontro nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor, nos encontraremos com Ele sobre as nuvens. Diferente, fizemos aquele paralelo, diferente da segunda vinda, quando Jesus pisa o Monte das Oliveiras, quando vem para estabelecer o reino na sua plenitude. O arrebatamento é a ocasião em que Jesus levará a sua igreja para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, a partir do verso 7, 2 Coríntios 5, versículo 10, quando os servos do Senhor comparecerão diante do tribunal de Cristo para prestarem contas segundo o bem ou mal que tiverem feito por meio do corpo. Enquanto nós temos júbilo no céu, há um período na terra chamado de grande tribulação. Esse período de grande tribulação durará 7 anos. Justamente aquela semana que falta na contagem das 70. 69 se cumpriram até a morte do ungido. Fizemos os cálculos e chegamos até o ano de 33, justamente o período determinado pelo profeta Daniel através da mensagem que ele recebe. A tribulação aqui, ou grande tribulação, tem início com a aliança do anticristo. Observe que a igreja é arrebatada, mas nós não sabemos quando começa ao certo aqui esse tempo chamado de grande tribulação. Não é que Jesus arrebatou a igreja hoje e hoje mesmo começou a tribulação. Começou o período que havia sido estabelecido como propício para o início da tribulação, ok? Mas nós não sabemos o dia correto aqui. Fato é que nós temos uma marca. Um homem se levantará, denominado anticristo, fará uma aliança com muitos, inclusive com Israel, para devolver a eles o lugar que lhes é de adoração, o templo, que o local hoje pertence aos islâmicos, aquele lugar onde está a chamada Mesquita de Omar. Então o anticristo estabelecerá uma aliança com muitos, e ele vai estabelecer a paz. Nós temos um governo político, sobremodo sagaz. Ele consegue iludir com a sua capacidade de diplomacia diversos líderes mundiais e encerrá-los em uma aliança. A ideia que temos aqui é de uma federação, e fala-se muito no fator profético como sendo a União Europeia. Tem grande margem para isso pela força que a União Europeia tem. Haverá então uma confederação que, aliada a este homem, anticristo, estabelece uma falsa paz entre as nações. Inclusive com Israel, ganha a confiança. Israel tem o seu templo de volta e, enfim, eles celebram aquele privilégio que há muito eles oram. Vocês já devem ter visto aquelas imagens que estão nos muros de Jerusalém, desse jeito aqui, orando. Eles estão pedindo a Deus, não por pedidos particulares. Eles estão clamando pela restauração do templo. Estão clamando pela restauração do templo e então a ascensão ao nível de honra que Israel deve estar pelo fato de ser o povo de Deus. Naquele contexto, o anticristo dá preeminência a Israel, porque Israel é central na profecia bíblica, o centro das nações,
Daí o profeta dizer que Jerusalém é um cálice de tontear. Ora, observe que hoje Jerusalém já é alvo. O que é o alvo de muitas nações? Varrer Israel do mapa. Varrer Jerusalém do mapa. Coisa que nunca vão conseguir. Haverá um tempo de grande angústia, grande perseguição. Muitos judeus ainda haverão de ser mortos. Muito provavelmente mais do que já o foram por ocasião da Segunda Guerra, com o número de 6 milhões de judeus mortos. No contexto da tribulação, nós teremos uma morte, a mortificina que alcançará os judeus será sem precedentes, porque haverá uma conversão em massa, e pela conversão se tornarão divulgadores da mensagem do Evangelho, e por ocasião do anticristo está estabelecendo o seu governo. Observa o que acontece aqui, na metade da tribulação, o anticristo quebra a aliança, dividindo a tribulação, ou a 70ª semana, em duas partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Nesse segundo 3 anos e meio, nós temos uma intensificação da tribulação. Agora o povo vai sofrer de fato o pão que o diabo amassou. O anticristo quebra a aliança com Israel, ele entra no templo que está restaurado, e ele quer ser adorado como Deus. O texto em 2 Tessalonicenses diz que ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Não haverá nenhuma outra religião na ocasião da tribulação, porque o anticristo se declarará Deus. Toda oração só pode ser dirigida a ele. Haverá um sistema implantado, e os que rejeitarem o sistema do anticristo serão mortos. Não tem escapatória, a não ser aqueles que fujam, e de fato vai haver muito desses, que fugirão, escaparão de tudo isso, mas sofrerão duras penas, porque lembre-se do sistema estabelecido pelo anticristo nesse contexto. É nesse contexto que surge a marca da besta, quando ninguém pode comprar, vender, negociar, trabalhar, se não tiver a marca da besta sobre a mão ou sobre a testa. Uma breve palavra sobre o seguinte assunto. Desde que eu me entendo de gente que se falam, ou de crente, de gente não, desde que eu me entendo de crente, que os cristãos possuem certo temor sobre, vem aí o chip para implantar na mão ou na testa. Já vi muitas reportagens assim. E entendo que com o avanço da tecnologia, de fato, nós podemos ter uma implantação de um pequeno chip na mão ou na testa. Pode ser. Ao que parece, pelo relato das Escrituras, o texto dá a ideia de algo visível, sobre algo visível, mão e testa. Agora deixe-me dizer o seguinte, aqueles que servem ao Senhor não precisam temer sobre isso. Vem aí a nova identidade, e então tudo isso vai ser colocado num chip, já tem alguns bancos que estão usando, e coisa e tal, e lá vai essa conversa toda que se faz ao redor disso. Aqueles que servem ao Senhor, não pensem que serão iludidos da seguinte forma: eu coloquei o chip, mas eu não sabia, e agora eu estou com a marca da besta. Na tribulação, não haverá esse ocultar de intenção. Será um sistema declarado abertamente. Ninguém será marcado sem saber. Eu não sabia e recebi o chip. Não vai ter isso. Será algo declarado. O anticristo está movendo um sistema. Ele já se revelou aqui. Ele se declara Deus. Então não é algo oculto. Não fique com medo de um chip que vem aí não sei das quantas. E mais se você é um servo de Deus, é impossível um servo de Deus receber tal marca. Outra coisa, cremos que tudo isso dá-se no período da tribulação. E a nossa crença é um arrebatamento pré-tribulacionista. O que é isso? Cremos que o Senhor vai tirar a igreja antes da tribulação. O que significa dizer que na ocasião de implantação desse chip, a igreja já não está aqui, certo? Seguindo aqui, antes de entrarmos no estudo propriamente dito, ao final da tribulação, estou só apontando um breve resumo, Jesus Cristo volta, ele vem em glória. Nessa ocasião, ele então mata o anticristo, a besta e o falso profeta. Satanás será preso num período de 1000 anos, e enquanto Satanás estiver preso,
Jesus Cristo estabeleceu o seu reino neste mundo, um reino de justiça, como Daniel profetizou, como Zacarias profetizou, como Isaías profetizou. O Senhor regerá este mundo com cetro de ferro, num período de 1000 anos, quando o texto diz que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. O texto então nos aponta para uma era fantástica, onde Jesus assentar-se-á em Jerusalém, e todas as nações irão para lá. Nós já vimos quem seriam os habitantes do milênio. Número 1, os santos da igreja que foram ressuscitados por ocasião do arrebatamento e transformados no caso dos vivos. Estes vêm para o milênio. Os santos do Antigo Testamento ressuscitam somente aqui, porque só ressuscitam por ocasião do arrebatamento os mortos em Cristo, ou seja, os da era da igreja, da plenitude dos gentios. Então entram no milênio santos salvos da igreja, santos ressuscitados do Antigo Testamento, e então pessoas, santos ressuscitados também da tribulação, os que escaparam da tribulação por Cristo, e haverá muitos que vão entrar na tribulação porque não foram mortos. Esses povoarão a terra e se estabelecerá diversas nações. Imagine quantas gerações são estabelecidas num período de 1000 anos. E lembre-se da fertilidade que terá nesse tempo e o vigor, que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Então gerações e gerações. 1000 anos de paz. Ao término desses 1000 anos, Satanás é solto. Ele sai a enganar as nações. As nações afluem para Jerusalém, para matar Jesus, destruir Jerusalém. O Senhor consumirá as nações, lançará Satanás no lago de fogo. Tem início o julgamento do trono branco. Grandes e pequenos, o mar dará os seus mortos. E aquele que não for achado inscrito no livro da vida será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. João então vê novo céu e nova terra, as primeiras coisas já passaram. Então nós temos um novo céu e uma nova terra, nos quais habita justiça. O tabernáculo de Deus, a nova Jerusalém, desce do céu, se estabelece na terra, e ali é a morada do Altíssimo. O Senhor habitará com o seu povo e será o seu Deus, o seu povo habitará com Deus e serão o seu povo. As portas daquele lugar nunca se fecham, porque todos haverão de entrar ali. Há um rio, a árvore da vida, que produz 12 frutos por ano. A sua folha será usada para a cura dos povos ou manutenção da vida. Assim será então a eternidade, em um breve resumo, correndo aqui para nós entendermos. Mas, queridos, para ganhar tempo, esse é um assunto muito profundo, e eu reconheço o pouco tempo que nós temos para tratar sobre esse assunto. Nós vamos começar agora, amados, a análise do sermão profético de Jesus, bem como considerações acerca da tribulação. Abra sua Bíblia para Mateus capítulo 24, e nós vamos então iniciar este assunto. Não temos muito tempo para isso, eu vou correr aqui, para tentar, pelo menos um panorama de Mateus capítulo 24, um dos capítulos mais controversos no que diz respeito à análise da escatologia. O que se cumpriu? O que ainda vai se cumprir? São perguntas que nós precisamos responder na análise de Mateus capítulo 24. Leia comigo o versículo 1 e 2. E então os outros versículos, deixe sua Bíblia aberta para que você vá acompanhando comigo durante a nossa análise. Mateus 24, verso 1 e 2 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos, seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmãos, os discípulos vão passando pelo templo em Jerusalém, e ao observarem toda a sua beleza esplêndida, eles então falavam, de acordo com a narrativa de Lucas, capítulo 2, capítulo 21 e verso 5, eles falavam da bela ornamentação que aquele lugar tinha. O projeto de arquitetura, a forma como foi estabelecido, era simplesmente fantástico.
E eles estão admirados falando entre eles, e eles decidem compartilhar com Jesus o discurso que estão tendo entre si. Eles se dirigem então a Jesus dizendo: Senhor, vede que bela construção, vede que obra fantástica nós temos aqui. Então Jesus lhes diz algo que é grande impacto para o coração deles ouvirem. Jesus lhes dirige a seguinte palavra: vede tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Vocês estão admirados com tudo isso? Achando isso aqui fantástico, esplêndido? Pois eu tenho uma notícia para dar a vocês. Toda essa beleza que vocês estão contemplando vai chegar ao fim. Tudo isso vai ser destruído. Jesus então estava dizendo: haverá um dia que essa bela construção que vocês elogiam tanto será plenamente destruída. Irmãos, para nós isso não faz muita diferença. Uma coisa é eu e você ouvirmos, outra coisa é um judeu ouvir isso aqui. Para nós é apenas o anúncio de que aquele belo prédio seria destruído. Entretanto, quando se trata de um judeu ouvindo isso, o que era o caso dos discípulos de Jesus, que eram judeus, significava o anúncio da mais terrível destruição que os judeus poderiam enfrentar: a destruição do templo. Em termos práticos, irmãos, imaginemos o que a destruição do Pentágono seria para os Estados Unidos. Consegue imaginar o que é isso? O Pentágono é onde concentra-se a força ou a mente pensante da força da defesa dos Estados Unidos. O templo tinha essa figura para o judeu. O templo destruído significava que Deus não guardou o seu povo. Deus não protegeu o seu povo, e provavelmente era porque eles estavam em pecado. Então, quando o Senhor anuncia que esse templo seria destruído, foi um grande choque. Esse anúncio de Jesus certamente abalou o coração dos discípulos, talvez pelo grande pesar em seus corações. Os discípulos não questionaram Jesus naquela hora. Eles ouviram isso de Jesus, mas cada um ficou pensando: vai ser destruído o templo de Jerusalém, o lugar de adoração que o Senhor estabeleceu, que foi destruído uma vez, mas restabelecido pelo Senhor, vai ser destruído. Eles não perguntam nada a Jesus. Mas olha no versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus sentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do... Observe o destaque: no Monte das Oliveiras, em particular. Os discípulos não foram afoitos para questionar Jesus naquela ocasião, porque havia certamente grande multidão próxima ao templo. Mas em particular eles: Jesus, nos tira aqui uma dúvida, que o Senhor disse uma coisa ali atrás, e a gente ficou conversando aqui entre os discípulos. Nós não somos assim, né? O pastor diz uma coisa, os irmãos ficam conversando, né? E depois: pastor, a gente estava conversando ali um negócio, pastor. O Senhor disse um negócio estranho, igual o culto que eu disse que a gente não vai morar no céu, né? Tem alguns aqui que não estavam no culto. Nós não vamos morar no céu eternamente, viu? Se você se espantou, pergunte para os irmãos que estavam no culto, porque eu estou dizendo isso. Pastor, a gente estava conversando aqui, aí agora a gente quer tirar uma dúvida. Os discípulos fizeram isso. Diga-nos, ó Senhor Jesus, quando é que isso vai acontecer? Quando é que esse templo vai ser destruído? Eles não perguntam só isso, eles vão além. É interessante destacar que os 3 evangelhos sinóticos trazem a mesma pergunta dos discípulos. Mas dos 3, somente Marcos nos informa quem foram os autores dessa pergunta. Foram João, Tiago e André. Agora também é interessante destacar que os discípulos ligam esse episódio da destruição do templo com a vinda de Cristo, bem como a consumação dos séculos. Eles perguntam: quando sucederão estas coisas? Que sinais haverá, que sinal haverá da sua vinda? Está aqui. E da consumação do século. Jesus só falou que o templo seria destruído. Mas eles fazem uma ligação, o templo destruído, com a vinda do Senhor e a consumação dos séculos. O texto então destaca isso. Aqui, queridos, olhando para a consumação dos séculos, ou tempo do fim, últimos dias, que são termos intercambiáveis nas Escrituras, aparecem
com mesma conotação ou com um leve diferenciar que eu quero estabelecer aqui, em tratando-se de últimos dias ou tempo do fim, nós temos pelo menos, ou podemos dividir esse período para fins didáticos em 3 sessões. Em primeiro lugar, o tempo do fim ou os últimos dias teve início com a vinda de Jesus. Gálatas 4, versículo 4, havendo entrado a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude dos tempos é uma descrição de últimos dias. Observe que quando Jesus vem, ele inaugura uma outra era. Um outro tempo, nós chamamos de dispensação. Um espaço de tempo que Deus tem um propósito, um modo de agir para estabelecer o seu propósito. O Senhor Jesus inaugura o tempo determinado de plenitude dos tempos. E é interessante também destacar que quando Jesus dá a sua promessa de que enviaria o Espírito Santo, diz que os discípulos vão até Jerusalém para aguardar a promessa da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce, eles começam a profetizar, eles começam a falar em línguas, não línguas de anjos, porque quando Gabriel foi falar com Maria, ele não falou uma língua de anjo desconhecida a Maria, ele falou hebraico, ou, no muito, aramaico, que era a linguagem daquele contexto. Uma linguagem compreensiva a Maria. Então, qual é a língua dos anjos? Já ouvi um pastor dizer em uma igreja, fale na língua dos anjos. O problema é qual é a língua dos anjos? Porque todo anjo que aparece fala na língua para o povo compreender, quando usado para este fim. Ok? Eles começam a falar em línguas etimológicas. Eles começam a falar em línguas idiomáticas. Havia diversas nações representadas ali por ocasião da festa de Pentecostes que afluíram para aquele lugar. Eram chamados prosélitos, que haviam sido alcançados pelo judaísmo, eram judaizantes, e então chegaram para comemorar a festa de Pentecostes, vindo de diversas partes de outras nações. E cada um ouvia os discípulos falar na sua própria língua. Ao observarem este fenômeno, eles rapidamente concluem, esse povo está embriagado, esse povo só pode estar bêbado falando desse jeito. E Pedro então diz, na verdade, estes que vocês estão vendo assim falar, não estão embriagados, sendo uma hora dessa do dia. Vocês acham que uma hora dessa esse povo já estaria bêbado? O Pedro então afirma dizendo, na verdade, o que vocês estão contemplando aqui é o que foi profetizado por meio de Joel. Será, pois, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos jovens. Últimos dias. O que estava acontecendo em Jerusalém na descida do Espírito Santo era parte de um período que foi inaugurado pela vinda de Jesus, denominado de últimos dias. Mas para fins de ensino, nós temos ainda uma outra seção. A igreja primitiva entendia que já estava vivendo os últimos dias. 2 textos, 1 Coríntios capítulo 10, quando o apóstolo Paulo faz menção dos exemplos de Israel no deserto em sua peregrinação, e tudo o que foi escrito da desobediência deles e do castigo do Senhor, o texto diz, Paulo diz, estas coisas foram escritas para exemplo nosso, para nós, sobre quem o fim dos tempos tem chegado. 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 e seguintes, o apóstolo Paulo aponta pelo menos 18 características da natureza pecaminosa do homem. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens vão ser egoístas, avarentos, jactanciosos, soberbos, arrogantes, presunçosos, implacáveis, cruéis, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, desafeiçoados, e por aí vai. Paulo diz, os últimos dias. E ele não estava se referindo a hoje, por exemplo. Ele estava se referindo ao contexto seu, da época. Paulo estava dizendo, isso que está acontecendo aqui entre nós, eu quero dizer para vocês uma coisa. Nos últimos dias, iriam vir tempos difíceis, que é o que nós estamos vivendo. Então Paulo compreende que já estava vivendo os últimos dias. Mas uma terceira sessão acerca do tempo do fim, é o fim dos tempos relacionado à consumação do século, a plenitude de tudo, quando Deus enfim encerrará o seu cronograma, a agenda que ele estabeleceu para o fim de todas as coisas. Então, olhando para a consumação dos séculos, em Mateus 24,
no versículo 15, se você tem a sua Bíblia aberta, o texto diz: então será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse fim é a plenitude, a conclusão do cronograma profético da agenda de Deus para o final dos tempos. Então, quando nós falamos sobre últimos dias, nós podemos dizer que nós já estamos no fim, mas ainda não. Precisamos delimitar qual é a natureza do fim que está em questão. Estamos nos últimos dias? Sim. Estamos nos últimos dias para a consumação dos séculos? Não. Por que não? Ainda haverá aquela última semana, tribulação. Ainda haverá toda uma sucessão de eventos, juízo de Deus derramado, milênio estabelecido, para então chegarmos à conclusão de todas as coisas, quando então estaremos para sempre com o Senhor. Mas de volta aí ao nosso estudo, para nós compreendermos o que Jesus vai instruir os seus discípulos em Mateus 24, precisamos retomar o contexto e considerar que esse assunto acerca do fim, ele começou um pouco antes. Lembre-se que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, eles o foram colocados para fins didáticos, para melhor compreensão, para endereçamento. Capítulos foram colocados no século 13 e versículos acrescidos no século 16. Então, se não tivessem os versículos, talvez seria mais fácil para compreendermos que o que é dito em Mateus 24 é alusivo ao que é dito em Mateus 23. Em Mateus 23, versos 37 e 39, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas, os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Por isso, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer o quê? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então observa o seguinte, o que nós temos é estas coisas que Jesus faz referência, respondendo aos discípulos: Senhor, quando estas coisas vão acontecer? Estas coisas referem-se ou diz respeito a Jerusalém deserta, a destruição do templo e vinda em nome do Senhor. Por isso os discípulos relacionam a destruição do templo com a vinda em nome do Senhor. Porque Jesus Cristo disse: isso aqui vai acontecer, Jerusalém vai ficar deserta. Depois o templo vai ser destruído. Ele havia dito: vocês então não vão me ver mais, até o dia que vocês digam: bendito o que vem em nome do Senhor. É essa a conclusão que nós temos aqui. Então, só para fim de resumo, eis que a vossa casa ficará deserta, Jerusalém vazia. Bendito é o que vem em nome do Senhor, é a vinda dele. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, é a destruição do templo. E então os discípulos acrescentam um item. Quando vai acontecer tudo isso? Aí uma conjunção aditiva: e a consumação dos séculos. Quando é que isso aqui vai acontecer? É a pergunta que os discípulos têm. Então eu quero apresentar para vocês um breve resumo dos mais conceituados estudiosos sobre a interpretação da resposta de Jesus e o período que Mateus 24 processa segundo o que Jesus informou. Nós temos o primeiro intérprete aqui, Schaeffer, um dos mais conhecidos teólogos na nossa área. Ele diz que Mateus 24, de 4 a 14, você pode ir passando os olhos na sua Bíblia, observando o tema que está em cima dos versículos. Mateus 24 a 14, ele diz respeito à primeira metade da tribulação. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, no versículo 14, e será pregado este evangelho do reino a todo mundo, então virá o fim, quando vocês virem um abominável homem que o profeta Daniel disse. E então Mateus 24, de 15 seguintes, ele diz, temos a segunda metade da tribulação. O comentarista também de escatologia, tem um livro na área, Wood, ele diz que Mateus 24, de 4 a 8, diz respeito ao tempo que nós já estamos vivendo. Tudo que está aí no verso 4 a 8, já está acontecendo em nossos dias. E aquilo que está nos versículos 15 a 28, fala da época da tribulação. The White Pentecost, que tem um livro também de escatologia, um manual de escatologia, tem na biblioteca, isto é, quem é que está com um manual de escatologia?
É o Fábio. Se o Fábio devolver, vocês podem pegar para ler, porque ele já está com esse livro já tem uns 6 meses, viu? Mas tem na biblioteca, Manual de Escatologia, você pode ler. The White Pentecost, ele coloca diversas posições. A posição dele, ele diz que Mateus 24, de 4 a 8, trata da primeira metade da tribulação, e 24, de 9 a 26, trata da segunda metade da tribulação. E então eu coloquei aqui o reverendo Jim Wilson, muito respeitado por nós. Jim Wilson é pai do pastor Mark Wilson, que é uma coluna, um fundamento do Seminário Batista do Cariri. A posição dele na apostila de escatologia é que versículos de 1 a 8 falam da época presente, versículos de 9 a 14 da primeira metade da tribulação, e versículos de 15 a 28 falam da segunda metade da tribulação. E a minha esperança é que você esteja aí notando, para que possa em casa dar uma olhada e verificar, ver como o pastor está relacionando isso, pedir o áudio ou a gravação que está sendo feita para acompanhar, para que você possa estudar e ter um pouco de entendimento acerca dessa área. Então, diante dessas 4 posições que tem-se aí, eu apresento uma proposta para a interpretação desses textos. Pegando algumas eu caso com uns, outros tenho dificuldade com outras, mas eu vou dar as razões aqui. Mateus 24, de 1 a 2, Jesus faz referência à destruição do templo e à diáspora dos judeus. Isso acontece de fato em 70 depois de Cristo. Versículos 1 e 2 se cumpriu em 70 depois de Cristo. Jerusalém, o templo destruído, queimado, o que tem lá só são as ruínas. Os judeus foram dispersos neste evento denominado de diáspora. E então o texto diz: eis que a vossa casa ficará deserta. Ok? Mateus 24, de 4 a 8, nós temos o princípio das dores. É uma introdução à tribulação. Diríamos que o mundo, ou o palco da humanidade, está sendo preparado para que a tribulação seja estabelecida na sua plenitude. O anticristo já está orquestrando o seu plano. Lembre-se, a palavra do Senhor diz que o anticristo, o reino dele, já opera. Ele já está trabalhando na surdina. Já estabeleceu o seu plano que está indo. Quando é na tribulação, ele revela este plano na sua plenitude. Olha comigo para os versículos 4 a 8. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas olha o final do versículo. Mas ainda, o quê? Não é o fim. Não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o quê? O princípio das dores. Então, Mateus 24, de 4 a 8, encerra um período denominado de princípio das dores. É uma introdução àquilo que virá de forma plena. Então, para nos situarmos na profecia, nós estamos nesse espaço de tempo que é denominado por Jesus de ainda não é o fim, mas que ele está às portas. Tudo isso que está acontecendo em nossa volta é uma introdução à tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. E a tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro possui 2 alvos ou 2 propósitos. O primeiro, punir as nações ímpias. É a ocasião em que Deus derramará a sua ira sobre as nações. É o justo julgamento divino. É o cumprimento de 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8 e 9. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, sendo para sempre banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É o julgamento divino sobre as nações. Nesse período o sofrimento será terrível sob a ira de Jesus, porque aquele cordeiro manso em Apocalipse é um cordeiro sobremodo irado, é um leão que ruge, e o povo vai dizer: vão para os pés dos montes e dirão: montes, se ergam, se lancem sobre nós, para esconder-nos
da ira de Deus e do Cordeiro. Olha só. Eles querem fugir da ira que o Cordeiro haverá de derramar. E o segundo propósito é levar Israel ao arrependimento. Essa semana, ou esse dado de levar Israel ao arrependimento, acontece justamente na última semana. Israel, nesse período, tem um avivamento, que a princípio é um avivamento que será frustrado. O templo é devolvido a eles, restaurado. Eles voltam a oferecer sacrifício, está tudo uma maravilha, louvando ao Senhor, um avivamento do judaísmo como não se tem visto nos últimos séculos. Israel então tem essa chama acesa novamente, voltando aos preceitos radicais, de obediência, de zelo aos preceitos que estabelecem. E nesse contexto primário, estou falando da metade da tribulação. Quando o anticristo quebra a aliança, Israel, enfim, espera o Messias, não qualquer um, Jesus Cristo, porque reconhecerá que de fato o rejeitou. Os versículos de 9 a 13, nós temos uma descrição panorâmica da tribulação. Lembre-se, Jesus está dando informações gerais ao seu povo. Os versículos de 9 a 13, ele encerra um panorama do que vai acontecer na tribulação. Dá uma olhada comigo no versículo 9 a 13 para você entender aí. E então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Olha aí, pastor, o senhor não disse que o crente não perde a salvação? Que período é esse aqui? Aquele que perseverar até o fim será? Recebeu a marca da besta, não aguentou a pressão, não pode ser salvo. Não era de fato um salvo em Cristo Jesus. Não perdeu a salvação, porque aqueles que a têm, perseveram. E por se multiplicar a iniquidade, verso 12, o amor esfria de quase todos. O que persevera até o fim é salvo. Verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o... Então Jesus disse, vai vir o fim, depois que acontecer tudo isso aqui. O que é isso? É um resumo, uma descrição panorâmica que Jesus está dando aos discípulos. Olha, vai acontecer assim. Isso. Tudo isso aqui na tribulação, meus filhinhos. E depois que isso aqui acontecer, quando o evangelho for pregado a todas as nações, que será uma responsabilidade dos judeus na tribulação. Então, cuidado com aquela interpretação precipitada. Vamos pregar o evangelho para apressar a vinda de Jesus. Como se a vinda de Jesus dependesse da nossa pregação do evangelho. Que precipitação horrível. Porque o texto diz, né, o evangelho será pregado a todas as nações. Então, se a gente alcançar todas as nações, o mais rápido possível, Jesus vem. Deus não depende da gente. Esse evangelho será pregado a todas as nações na tribulação. Serão alcançadas. E não é no sentido de a totalidade das pessoas nascidas, mas a totalidade das nações alcançadas. Fala de abrangência. Todo dia nascem pessoas. É impossível que todas as pessoas ouçam o evangelho. Porque todo dia nascem pessoas, todo dia nascem. Quando aquela pessoa vai estar em um nível que possa compreender a mensagem do evangelho. Então o que nós temos aqui é isso. Jesus diz que os servos seriam atribulados e mortos. É uma descrição do que é dito do anticristo em Daniel, que Daniel diz que ele fará guerra contra os santos e vai vencer. E em Apocalipse, quando abre o selo, o primeiro cavalo, o cavaleiro do cavalo branco, o texto diz que ele sai vencendo e para vencer. O anticristo tem poder, vai oprimir os judeus, sofrerão terrivelmente e serão mortos em grande massa. Nesse período aqui, por isso Jesus disse, vocês vão ser atribulados e mortos, vão ser odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Hoje, Israel é odiado,
mas não é por causa do nome de Jesus. Por isso dizemos que o que está acontecendo hoje é só um pré-anúncio para o que ainda vem. Israel é odiado hoje, não é para se cumprir essa promessa aqui, essa profecia. Porque ele será odiado por causa do nome de Jesus. O anticristo se rebela, conversão em massa do judaísmo, dos judeus a Cristo Jesus. E eles agora saem divulgando o evangelho de Jesus, e os judeus serão odiados agora por causa do nome de Jesus. Porque por conta desse Jesus, os judeus rejeitam o governo do anticristo e tiram a paz do mundo. Você lembra das duas testemunhas que vão profetizar durante 1260 dias ou 3 anos e meio? As duas testemunhas, que eu não quero entrar no mérito aqui se é Enoque e Elias, se é Moisés e Enoque, se é Elias e Enoque porque não morreram, não sei. Quem são, pastor? Meu irmão, a Bíblia diz que é quem? Quem são as duas testemunhas? A Bíblia diz 2 testemunhas, eu não sei quem é. Eu sei que tem 2 testemunhas em Apocalipse, que vão estar em Jerusalém. Eles vão ter os mesmos poderes, bem semelhantes àquilo que Elias fez de fato, Moisés. Eles oram para que desça fogo do céu. Eles consomem aqueles que rejeitam a mensagem. Mas o texto diz que os povos odeiam essas 2 testemunhas, porque eles estão tirando a paz da terra, a paz estabelecida pelo anticristo. Por causa disso, eles são mortos e os seus corpos são jogados na praça e não permitem que os corpos sejam enterrados. Sabe o que a Bíblia diz? Quando as 2 testemunhas forem mortas, o texto diz que as nações vão mandar presentes umas para as outras. Eita, Argentina, receba esse presente aqui, porque estamos comemorando que aqueles 2 infelizes das Costa Oca morreram, que estavam tirando a paz do mundo. Ou México, pega esse presente. Ou Estados Unidos, pega isso. As nações vão trocar presentes, comemorando a morte das 2 testemunhas que tiram a paz da terra. E enquanto eles estão comemorando, mandando presente, fazendo festa, Deus ressuscita aquelas 2 testemunhas. Ó, já imaginou o que é isso? É uma descrição. Vamos seguir. Então serão atribulados, matarão, serão odiados por minha causa, ou seja, por causa de Jesus. Hoje, Israel não é odiado por causa de Jesus. Então o versículo 14 é a conclusão da descrição panorâmica da tribulação. E versículos 15 a 22 trata da segunda vinda, ou trata da segunda metade da tribulação, que é aquele período de intensificação que haverá no sofrimento. Por exemplo, o anticristo será manifesto, verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, faz o quê? Fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. O que é que nós temos aqui? Quando o anticristo se revelar, na metade da tribulação, Jesus diz para o povo: meu amigo, o couro vai comer. Não tem tempo para vocês investirem de forma fútil. É tão urgente a fuga deles, quando o anticristo se declarar e quiser adoração, é tão urgente que Jesus diz: os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Ele diz: quem estiver no eirado, que era a parte de cima da casa, não desça para pegar alguma coisa dentro de casa, pule de lá, não, desça pela escada, vai quebra a perna, desce rapidamente, foge, meu amigo, não entre nem em casa. Quem estiver no campo, não vai em casa, eu vou ali buscar a minha mala, fazer as minhas coisinhas para levar. Não, você está no campo, fuja, não fique lá. O texto continua dizendo: ai das que estiverem grávidas. Cuidado com aquela interpretação de não, aí é o arrebatamento. E ai das que estiverem grávidas, porque a mulher está grávida e some o bebê da barriga. Não. Ai das que estiverem grávidas, fala de uma dificuldade de locomoção. Já viu uma mulher grávida andando? Parece uma patinha. Dificuldade de locomoção. Ai das que estiverem grávidas. Verso 20: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Dificuldade de locomoção e nem no sábado, porque lembre-se, o templo foi restaurado, entregue aos judeus, houve um avivamento religioso,
este povo volta a observar os preceitos que observavam no passado, que podiam caminhar bem pouco, alguns chegavam à conclusão que só poderiam caminhar 800 metros. E se for em dia de sábado, pelo avivamento que houve, provavelmente alguns não vão querer fugir. Então orem para que isso não aconteça num dia de sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Aí olha a graça de Deus. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, o que era que ia acontecer? Ninguém seria salvo. Você tem noção da intensidade da perseguição que o anticristo imporá por meio do seu sistema na tribulação? O pente fino que ele vai passar. Se os dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque vão surgir muitos falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sinais. Os eleitos fugindo do sistema do anticristo. Então aparecem instrumentos de Satanás realizando milagres para chamar a atenção dos eleitos, atraí-los para matá-los. Coisa terrível será. Então o anticristo é manifesto. Está aí o texto de 2 Tessalonicenses. Olha o que o texto diz. Isso não vai acontecer sem que antes, primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, templo restaurado, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então o anticristo manifesto, o povo de Deus sofre grande perseguição, nós temos grande tribulação, segunda metade dela, quando vai acontecer algo tão terrível como nunca houve no decorrer da história. Então observe que até aqui Jesus está dando aos discípulos uma conclusão lógica. Eu não virei enquanto essas coisas não acontecerem. Que coisas? Tudo o que ele descreveu dos versos 5 a 13 e 15 a 21. Daí a declaração que ele faz nos versos 23 até 26. Encerrando dizendo, verso 25, vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Por que eles não devem acreditar? Porque Jesus vai dizer como é a vinda dele. Não acreditem nesses cristos apontados em lugares pontuais. Ele está naquela casa, ele está oculto, ele está lá para consolar a gente, vamos lá. Não é em tal lugar, ele está realizando milagres, vamos correr para lá. Não, ele está em tal lugar, Jesus diz, não acredita nisso. Sabe por quê? Porque quando eu vier, verso 27, assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. Ei, peraí, pode parar. A gente já cantando essa música aqui? Já cantou essa música? Queridos, essa música é lá para a segunda vinda. Lá depois da no final da tribulação. Não é arrebatamento. Todo olho verá Jesus aqui, na segunda vinda. O texto diz, sua vinda será conhecida de todos, haverá um grande abalo na ordem do universo. Verso 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Sua vinda sucede à tribulação, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Todos os povos da terra contemplarão a sua vinda com poder e grande glória. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. É uma entrada triunfal.
Enfim, aquele que foi morto, o cordeiro, a ovelha muda perante os tosqueadores, vem cheio de glória para julgar as nações e estabelecer um reino de justiça, no qual não há corrupção, porque a alma que pecar, essa morrerá. O próprio Jesus governa o mundo a partir daqui. É o estabelecimento do milênio. Então, queridos, que hora nós temos aí? Quanto? 10:30. Rapidamente, um resumo do que eu tenho falado em outros termos. Nesse período, nós temos a Federação dos Estados no Império Romano. Muito provavelmente, que temos dito, a grande indicação para um poder semelhante à União Europeia. Nós temos a ascensão do governador político desse império, que é o anticristo, que fará uma aliança com Israel e com muitos. A formação de um falso sistema religioso sob um falso profeta. Então nós temos o anticristo, nós temos o falso profeta, e nós temos por trás do anticristo, do falso profeta, o próprio Satanás. Trindade divina e trindade satânica. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Trindade satânica, anticristo, falso profeta, Satanás. Ok? Nós teremos o derramamento do julgamento sobre os selos. Os selos serão abertos em Apocalipse capítulo 6. Nós temos a separação das 144.000 testemunhas, 12.000 de cada tribo de Israel. O julgamento das trombetas, já eu ilustro isso aqui para vocês. O ministério das duas testemunhas, tudo isso aqui descrito em Apocalipse, certo? A perseguição de Israel em Apocalipse 12, o dragão que persegue a mulher, que não tem nada a ver com Maria. Você já viu, tem um quadro que a Igreja Católica usa, que é uma mulher representando Maria, com a lua, né, embaixo das 12 estrelas e a lua debaixo dos pés. E então a Igreja Católica ensina que é Maria. Não, ali é uma clara descrição da nação de Israel. 12 estrelas, 12 tribos de Israel. Capítulo 12 diz isso. O julgamento das taças, a terra está sendo totalmente assolada, será elevada até o ponto de metade da população mundial ser resumida, dizimada, morta. Eu já tenho dito que se você vai ficar aqui na tribulação, vá trabalhar de coveiro, vá trabalhar no ramo de funerária, porque vai dar dinheiro. A Bíblia diz que vai ter tanto morto que não vai ter nem onde enterrar. Então, se você vai ficar aqui, compra um terreno grande, faça um cemitério, comece a vender os pedaços, porque na tribulação muita gente vai morrer. Nós temos os acontecimentos, a destruição da falsa igreja, capítulo 17 e capítulo 18. O texto diz: sai dela, povo meu, para não vos contaminardes, porque ela tem se contaminado com aquilo que os reis, ou com todos os reis do passado, um sistema religioso que é novamente, vem novamente à tona, e naquele contexto enganará a muitos. Os acontecimentos da campanha do Armagedon, nós temos aqui, é a batalha das nações que vão afluir para Jerusalém, para destruir Jerusalém, que está sendo um cálice de tontear, quebrando a paz do mundo. Então Jerusalém deve ser destruída. As nações vão para lá cercar Jerusalém. E então aqui nesse momento de cercar Jerusalém, para destruí-la, é quando Jesus vem para então julgar as nações e estabelecer o reino. Então teremos o julgamento das nações, a reintegração de Israel em sua terra, enfim, Jesus governando, Israel volta a ser central. Incluirá também as profecias ligadas à segunda vinda, o retorno do Senhor, a ressurreição dos santos do Antigo Testamento e da tribulação. Teremos a destruição da besta, de todos os seus exércitos, do falso profeta e de seus seguidores na adoração da besta. E seguido isso aqui, por fim, a tribulação culminará na prisão de Satanás num período de 1000 anos. Então, tudo isso que eu falei até aqui, em resumo agora nessas imagens, João tem a visão, um livro selado, e ele chora porque ninguém é digno de abrir, nem no céu e nem na terra, mas eis que vem o Cordeiro, ele é digno de abrir, desatar-lhe os selos, porque ele foi morto e ele reviveu. Então ele pode abrir os selos e nos revelar o que lá tem. Quando ele abre o primeiro selo, sai um cavalo, ou um cavaleiro com um cavalo branco, foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer.
Isso é uma referência ao anticristo, se cumprindo o que é dito em Daniel, que ele vai lutar contra o povo de Deus e vai ser vencedor. O sistema do anticristo impera nesse contexto. Por isso ele sai vencendo e para vencer no início da tribulação. O segundo selo é aberto, sai um cavaleiro, seu cavalo vermelho, lhe é chamado de guerra, e a ele foi dado o tirar a paz da terra. Lembra-se de uma falsa paz que foi estabelecida? A segunda metade da tribulação é então totalmente aniquilada aquela falsa paz, e esse cavaleiro sai então para arrebentar com a paz da terra. O terceiro cavaleiro, ele sai com uma balança na mão, significando fome. É aqui que diz que o povo vai trabalhar um dia inteiro para receber um pedaço de pão. Trabalhar um dia inteiro só pelo alimento, tamanha será a fome nesse contexto. O quarto cavaleiro, cavalo amarelo, ele é chamado de morte, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. Meu amigo, é gente morta. Divida aí a terra e veja a quarta parte, quantas pessoas seriam mortas. Então, quando o quinto selo foi aberto, João contemplou os mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Estavam debaixo do altar, e eles estavam dizendo: até quando, Senhor, não te vingarás dos habitantes da terra do que eles fizeram conosco? Fala daqueles que morreram na tribulação por causa do testemunho da palavra do Senhor. Quando o sexto selo foi aberto, o texto diz que sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. É um terremoto sem precedentes. Lembre-se, nesse contexto a Bíblia diz que todas as ilhas se movimentarão e todos os montes se desfarão. Se nós temos um terremoto é causado por conta do movimento das chamadas placas tectônicas. Se placas tectônicas se movimentam, geram tsunamis. Lembra-se daquele que aconteceu no Japão, que varriam carros, aviões, navios, como se fossem de brinquedos? A terrível força do tsunami, destruindo tudo. Agora você imagine esse terremoto aqui, o poder de destruição que tem, a ponto de mudar todas as ilhas do lugar, abalar todos os montes. E então, o sétimo selo é aberto, e João contempla 7 trombetas. São 7 anjos que haverão de tocar 7 trombetas. Quando a primeira trombeta é tocada, nós temos uma saraivada de fogo e de pedra que é lançada sobre a terra, e então 1/3 da terra é destruído. A segunda trombeta toca, e então 1/3 dos animais do mar, os animais marinhos, são destruídos. A terceira trombeta toca, 1/3 das águas se tornam amargas. Eu já tenho dito que água potável na tribulação é moeda muito valiosa. Uma estrela chamada absinto cairá do céu sobre as águas potável, água potável, e de modo que a terça parte das águas, 1/3 das águas, será contaminado, e então improvável que o homem possa consumir. Aí, queridos, o que nós temos a partir, a quarta trombeta toca, 1/3 dos luminares são apagados, e lembre-se, quando falamos de luminares sendo movidos, movimentados, lembre-se que a terra tem que responder a isso. Porque, por exemplo, o movimento das marés depende da posição da lua, lembra disso? Então, se os luminares são apagados, nós teremos influência aqui na terra também, será um tempo de desespero, 1/3 dos luminares sendo apagados. Aí, queridos, até aqui nós temos o que denominamos de primeira metade da tribulação. Não pensemos que só haverá catástrofes, que só haverá destruição na segunda metade da tribulação. Na primeira metade da tribulação já haverá desastres sem precedentes. O texto diz: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, 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 uma expressão de juízo. Ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, só para você ter uma ideia, quando essas trombetas forem tocadas, haverá um tormento que sai do abismo para aterrorizar a população mundial.
a sexta trombeta é tocada e 1/3 dos homens morre. E então a sétima trombeta é tocada e anuncia a vinda de mais 7 flagelos. Então observe que as 3 últimas trombetas, elas estão inseridas na segunda metade da tribulação. Selos, trombetas e taças, os julgamentos da tribulação. Os 3 ais estão aqui. Ai, ai, ai. Essas trombetas vão tocar. E então nós teremos flagelos sendo derramados. Ao fim disso aqui, estamos em resumo. Jesus Cristo vem no final da tribulação, destrói as nações que querem destruir Jerusalém. Ele estabelece o seu reino. Satanás é então preso por 1000 anos. Depois disso, enquanto Satanás está preso por 1000 anos, Jesus Cristo reina, nós estaremos com ele nesse mundo. Jesus está reinando e nós temos o privilégio de estar com ele. Terminou 1000 anos, Satanás será solto, ele sai a enganar as nações, para que se rebelem contra o governo de Jesus que está em Jerusalém. As nações se reúnem, sob regência de Satanás, se dirigem para Jerusalém, para poderem matar Jesus e destruir Jerusalém, e não mais terem que adorar o Cordeiro. O texto diz que desce fogo do céu e consome essas nações rebeldes. Seguido a isso, então nós temos que Satanás é lançado no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta, que foram lançados lá naquela ocasião, no final da tribulação. Então nós teremos o julgamento do grande trono branco, quando todos comparecerão diante do Senhor. O mar dará os seus mortos, vi os mortos, os grandes e pequenos. O texto então diz que foi cada um deles julgado segundo as suas obras. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. É um sofrimento eterno, porque o texto diz que serão lançados no lago de fogo, onde está a besta, o falso profeta e Satanás, e a Bíblia diz, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E então, queridos, João diz que vê um novo céu e uma nova terra, as primeiras coisas já passaram. Ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu. O primeiro céu e a primeira terra já não existe mais. As primeiras coisas já passaram. Essa terra será destruída pelo fogo, restaurada. Tem um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Não tem mais sol, não tem mais lua, não tem estrela e não tem mar. A luz que ilumina aquele lugar emana do trono do Cordeiro. João então vê a cidade santa, a nova Jerusalém, que a Bíblia dá a medida desta cidade. Essa cidade desce do céu, suas portas nunca se fecham, os seus muros são de pedras preciosíssimas e lindas. Ela é feita de ouro puro e como fundamento possui 12 pedras preciosas. Há um rio que corta aquela cidade, a cidade de ouro. O texto diz então que lá está a árvore da vida. Olha a luz do Cordeiro que emana do lugar. Isso é conjectura do homem, apontando para a beleza que se tem daquele lugar, onde estaremos para sempre com o Senhor. A nova Jerusalém desce e ela pousa na terra, a terra restaurada. Por isso, nós não vamos morar no céu para sempre. Se quando você diz, vamos morar no céu, o que é algumas referências sobre isso, você está dizendo, este lugar de glória é restaurado? Amém. Mas se você está pensando que vai morar e andar correndo em cima de nuvens, não é isso. A terra será restaurada, a nova Jerusalém desce, e a Bíblia diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e será o seu Deus, eles habitarão com Deus e serão o seu povo. Então como é que Deus desce, vi descer do céu, Deus desce e a gente sobe, Deus troca de lugar com a gente, Deus vem para a terra e a gente vai para o céu? Fica meio estranho essa coisa, né? Essa terra será restaurada. Deus criou o homem para morar na terra. Não nesses termos, mas em um paraíso. Nesse contexto, o paraíso é restaurado, porque foi impedido, desde que Adão e Eva pecaram, o paraíso foi fechado e um anjo com uma espada colocada lá para impedir o retorno deles. Nesse contexto, o paraíso é restaurado. O homem habita em glória. E queridos, quando chegar esse dia, me procurem entre os mais felizes. Eu vou estar lá.
Que dia glorioso será aquele que nos encontrarmos com o nosso bom Senhor para a eternidade. A luta contra o pecado haverá sido vencida. Não mais desespero. Choro haverá. Não haverá desespero. Porque se nós chorarmos, a palavra do Senhor diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Fala de um consolo indizível. Que Deus então fortaleça o nosso coração, estudando esse tema, que nos desperte para termos um avivamento, de modo a vivermos na expectativa do nosso encontro com Cristo para a eternidade. Amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Uma bela jornada tivemos esta semana, aprendendo todas estas coisas sobre a agenda do Senhor para o final dos tempos. Te agradecemos por tudo que temos considerado aqui. O fazemos em santo temor, de modo, Senhor, que não estamos sendo, ó Deus, não estamos desconsiderando a Tua honra, se nos precipitamos em uma coisa ou outra. Reconhecemos a nossa limitação e imploramos que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos esclareça aquilo que o Senhor quer que sejamos esclarecidos, porque as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. As encobertas pertencem ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo culto de ontem à noite, te agradecemos pelo culto desta manhã, pedimos que o Senhor nos abençoe logo mais à tarde, que tenhamos um tempo de caminhada para a glória e o louvor do Seu nome, e que à noite, Senhor, reunidos naquela praça, ministremos louvor ao Senhor e a pregação da palavra de Deus para alcançar corações. Seja glorificado, que o Cordeiro, pelos séculos dos séculos, receba a honra, a glória e o louvor em tudo o que intentamos neste mundo. Este evento, Senhor, é um simples método, mas tem em vista a Tua glória, Senhor. A nossa ênfase não é no método, mas no Senhor Jesus, que deve ser o centro. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.